Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o professor de graduação e de pós-graduação em Direito, procurador jurídico do município de Goiânia, coordenador nacional da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, autor dos livros Psicofonia na obra de André Luiz, ABC da Juventude, conferencista, Jacobson Trovão. Bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, André. Quero agradecer imensamente o convite para participar desse programa com você. Jacobson, um assunto que faz parte da história da humanidade, né? Essa que é a questão, né? Essa questão que nós vamos abordar, onde você já desenvolve um estudo do Livro dos Médiuns, né? Todas as terças-feiras, pela FEB TV, às 20 horas. O tema do nosso programa é Todos são médiuns. E agora? A pergunta que a gente quer colocar para uma reflexão com o nosso telespectador, o termo médium surge com a doutrina espírita, Jacobson? Na verdade, nós temos um estudo mais sistematizado da mediunidade a partir de Allan Kardec, com o surgimento do Espiritismo, que aconteceu em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, e a segunda obra, que foi o Livro dos Médiuns. Inclusive, este ano, comemora-se os 160 anos de publicação desse livro. Então, a mediunidade, ela sempre existiu na humanidade, porque a mediunidade é a possibilidade que o indivíduo tem de perceber aquilo que é o chamado sobrenatural, miraculoso, não é? Antes de Allan Kardec, a mediunidade era vista como algo místico, que era acessível apenas a pessoas iniciadas, xamãs, pajés, profetas. E o contato dessas pessoas, que eram pessoas destacadas na sociedade, pessoas especiais na sociedade, era por eventos ou episodiais, digamos assim. Via-se um anjo, via-se uma divindade, mas nada sistematizado e nem acessível ao povo. O povo se acercava desses personagens, né, que tinham uma importância social muito grande, e ainda, em algumas culturas, isso existe, né, e através dessas personalidades é que se tinha acesso ao mundo espiritual. A partir de Allan Kardec, nós passamos a ter uma visão diferente, porque a mediunidade passa a ser estudada de forma sistemática. E Allan Kardec fez descobertas muito importantes. Exatamente a de que a mediunidade é uma faculdade humana, que não é um atributo exclusivo de alguns iniciados, e nem de pessoas especiais da sociedade. Com isso, ele abriu um campo bastante novo do estudo das relações do ser humano com o chamado miraculoso, maravilhoso, sobrenatural, em que ele desconstrói essa ideia, sobretudo no Livro dos Médiuns e outras obras da codificação, de que não existe nada sobrenatural, não existe nada miraculoso, no sentido estrito da palavra. Quando o fenômeno ocorre, e ele sendo autêntico,
na verdade, isso atende a leis divinas ainda desconhecidas do ser humano. Então, a mediunidade, depois de Allan Kardec, ela se socializa, passa a ser acessível a todas as pessoas, e conquanto nós tenhamos ainda alguns que detêm a possibilidade da produção fenomênica. Mas a faculdade em si, ela passa a ser de entendimento de que é um patrimônio da psique do ser humano. Nós temos as definições espiritualistas, as definições das mais variadas escolas, se é assim que podemos falar, e temos a definição espírita, né, da doutrina espírita, que é quem efetivamente chama para si, através de Allan Kardec, essa luz, essa elucidação da mediunidade. Como que o nosso amigo telespectador, nosso ouvinte, que definição você passaria para ele, médium? Vamos definir um médium. Como que a doutrina espírita define o médium? O médium somos todos nós, quando temos a possibilidade de captar o pensamento de um espírito e traduzir ou reproduzir esse pensamento. Médium seria o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Essa é uma definição mais simples da questão da mediunidade, ou seja, alguém que é ponte, é um intermediário entre o imaterial e o material. Então, essa é a visão mais básica que se tem acerca da mediunidade. Mas sobre ela se assenta todo um estudo, conceitos mais avançados que nos remetem à própria compreensão da psique humana, e não apenas de fenômeno. Mas, em síntese, médium seria aquele que deteria a possibilidade de percepção psíquica do chamado metafísico ou extrafísico, ou aquilo que se refere à dimensão espiritual. Jacobson, dentro desta linha, aí nós estamos acostumados com as pessoas ver os médiuns de uma forma um pouco diferente. Não sei se é em função de uma construção histórica, da forma pela qual a humanidade vem convivendo, pelas crenças, por uma série de razões, né? Mas quando alguém se caracteriza como médium, ele tem algo de especial, ele tem algo de diferente, porque dá a impressão de que o médium é alguém meio diferente, um pouco fora do contexto. É aí que surgem algumas distorções acerca da questão do médium e da mediunidade. Quem é médium? Nós entendemos médium, seja no espiritismo ou fora dele, as pessoas que são capazes de entrar em transe, ter sonhos premonitórios, ter vidência. No transe, me referindo à psicografia ou à incorporação, chamada psicofonia, desdobramento, então, ou a possibilidade de ouvir os espíritos. Então, essa é a definição mais comum, ou a ideia mais comum que se tem de mediunidade, relacionando a mediunidade com uma possibilidade psíquica além do comum. Então, usualmente, dá-se a essas pessoas o nome de médium, e como são capazes de perceber o imaterial, muitas vezes são reconhecidas como pessoas místicas, dotadas de poderes especiais. E em algumas culturas, isso realmente é verdade. Ou seja,
são pessoas destacadas na sociedade, ainda na atualidade, e que deteriam uma possibilidade diferente das demais pessoas. Efetivamente, isso ocorre, ou seja, existem pessoas que têm a possibilidade, né, de produzir fenômeno. Mas acontece é que essa ideia comum de mediunidade, ela reduz o verdadeiro sentido da palavra médium utilizada por Allan Kardec. O que chegou para a população, o que se popularizou, foi a ideia de que médium são apenas essas pessoas que têm a possibilidade de produção fenomênica. Então, a mediunidade está ligada a fenômeno. Mas essa não foi a definição de Allan Kardec, a gente não encontra isso nos livros espíritas. Médium. E Kardec define como uma faculdade. O que é uma faculdade? É um sentido, uma possibilidade psíquica, como ver, ouvir, falar. Então, se nós estivermos contando os sentidos, seria o sexto sentido. Mas esse sexto sentido, todas as pessoas têm. Kardec diz isso. Todas as pessoas são dotadas dessa faculdade mediúnica. Ocorre que ele, ao escrever o Livro dos Médiuns, utilizou a palavra médium no livro didaticamente para se referir às pessoas que detêm a possibilidade de produzir fenômeno, utilizou para o estudo, para não ficar repetindo toda hora médium ostensivo, médium com capacidade de produzir fenômeno, ele colocou a palavra médium. Então, quem faz uma leitura superficial de O Livro dos Médiuns, acha que ele está falando apenas para as pessoas capazes de produzir fenômeno, e de que médiuns são esses. Mas, na verdade, a expressão médium é utilizada nesse sentido mais restrito por exceção. A regra é de que todas as pessoas detêm a possibilidade de perceber espíritos. Por quê? Essa foi a conclusão que Allan Kardec chegou. Porque nós também somos espíritos. Quem são os espíritos? As pessoas que deixaram o corpo físico. Nós, no futuro, depois da morte. Então, o contato nosso com outras mentes é natural. É possível. Embora a psicologia, a psiquiatria, ou os vários ramos dos estudos da mente ainda não possam comprovar, pela visão da ciência humana, porque falta ainda recurso à ciência humana para estudar todos os potenciais do cérebro vivo. A ciência hoje conhece alguns aspectos. Inclusive, nós falamos em 5 sentidos, mas já existem estudos que apontam que nós temos mais sentidos. A própria inteligência, alguns anos atrás, foi definida de forma completamente diferente do que se vinha há praticamente um século, quando falou-se nas inteligências múltiplas. Ou seja, nós não somos só racionais, mas nós também somos emocionais. Existe a inteligência para as artes, a inteligência da dança, a inteligência da engenharia. Pessoas que são capazes de, em especialização, de terem uma inteligência muito específica. Até os atletas têm uma inteligência específica para o esporte, e outros não têm. Isso querendo dizer que a ciência vem avançando para entender a mente. E ainda não atingiu o clímax, o auge.
Inclusive, estuda-se as psicossomatizações, a ação da mente sobre o corpo. No passado, mente e corpo eram separados. Agora não. A mente, ela tem um papel importante na fisiologia humana. E dentre essas possibilidades todas, que a ciência começa, ensaia o conhecimento, surge a possibilidade de eu captar pensamentos, ter previsões de futuro. E isso tem trazido a psicologia, a psiquiatria, para estudos mais avançados, por exemplo, da intuição. O que explica uma pessoa chegar no lugar e ter a ideia de que no futuro ela se mudaria para aquela cidade? Isso acaba acontecendo. Ou então uma pessoa levanta-se pela manhã e tem a ideia ou a intuição de que vai encontrar uma pessoa e encontra. De onde vem isso? Qual a explicação? A intuição é uma das faculdades psíquicas mais estudadas pela ciência. Existem tratados científicos que buscam explicar, pela métrica humana, os processos intuitivos. Uma mãe que sente o que o filho está sentindo, que tem uma ideia de uma orientação para o filho, um conselho, faça isso, não faça aquilo. Aqueles que têm premonição da morte de alguém ou felicidade de alguém, como disse, os estudos puramente humanos não respondem a essas questões. E os sonhos? Como é explicados os sonhos? Nós temos a psicanálise, nós temos ramos outros da psicologia que tentam desvendar a questão dos sonhos, mas ainda não se encontra uma resposta satisfatória. Ficam ainda brechas, lacunas, não é? E que o Espiritismo vem dizer que, na verdade, tanto a intuição como a questão dos sonhos se refere à possibilidade da mente que se expande para encontrar outras mentes. E a partir desse contato de mentes, ocorre uma comunicação, que pode surgir uma intuição, ou na madrugada, quando a gente dorme, nós nos afastamos do corpo, entramos em contato com a dimensão espiritual, conversamos com aqueles que já desencarnaram ou morreram, porque continuam vivos. Entramos em contato com outras pessoas vivas. E temos uma pálida lembrança disso quando nos despertamos. E nós chamamos isso de sonho. Então, a mente detém possibilidades, sim, inimagináveis. E a faculdade mediúnica é a única opção que se tem de explicação para fenômenos até então inexplicados pela ciência. Dentro dessa linha que você muito brilhantemente explicou, o médium, o sensitivo, aquele que ele tem alguma coisa de diferente no corpo dele? Tem algo que o difere dos outros? Aí sim, quando nós falamos das pessoas que detêm uma possibilidade, por exemplo, da vidência ostensiva, do transe mediúnico, da psicografia, da psicofonia, como foi o caso de Chico Xavier, por exemplo, que detinha possibilidades psíquicas muito amplas, não se pode ainda afirmar, pela ótica humana, de que o cérebro do médium seja diferente, ou de pessoas que já tiveram essa possibilidade, até porque não existe um estudo muito especializado nesse sentido. E também, como eu disse, a ciência hoje, ela estuda basicamente o cérebro morto, depois da morte da pessoa, porque há uma grande limitação tecnológica para o estudo do cérebro vivo, de uma pessoa viva. Então, Kardec identificou a faculdade. Existem
essa é uma faculdade humana. Como eu disse, intuição todo mundo tem, sonho todo mundo tem. Mas, efetivamente, algumas pessoas têm essa possibilidade mais ampliada. Daí, a expressão reducionista de médium a essas pessoas, porque quando nós popularizarmos a ideia de que médium somos nós daremos um grande avanço no progresso da humanidade no que concerne à compreensão da psique humana. Porque estudo de mediunidade é estudo da psique humana, e não estudo do fenômeno, como a maioria das pessoas pensa. Mas Allan Kardec, ele não conseguiu identificar a origem da faculdade. Ele identificou a faculdade. Ou seja, existem os fenômenos que são produzidos pela mente, basicamente pela mente do médium, não é? Então, pela manifestação ostensiva do fenômeno, conclui-se que a faculdade mediúnica existe, e como ele identificou essa faculdade em todas as pessoas, nos mais diferentes graus, desde uma singela intuição, uma inspiração de um musicista, Mozart dizia, quando lhe foi perguntado como é que ele compunha aquelas melodias excepcionais, ele respondeu: eu não sei. Simplesmente quando eu sinto necessidade, eu caminho por um parque e entre as árvores, a música surge na minha mente, mas eu não sei de onde ela veio, porque eu não fiz nenhum esforço para essa composição. Beethoven dizia a mesma coisa. São médiuns inspirados. Então, a faculdade mediúnica, ela vai desde esses singelos fenômenos de um musicista que pode transformar uma simples intuição numa obra, não é, excepcional, como também uma intuição de mãe que orienta, aconselha um filho e evita um desastre, uma desorientação na vida. Então, a faculdade mediúnica ela é uma faculdade multiforme, que vai desde esses singelos indícios de algo que se capta do imaterial, até fenômenos excepcionais como a materialização de espíritos, em que, adiante de pessoas, espíritos podem conversar, podem ser tocados, podem tocar. Então, é uma faculdade realmente de um espectro muito amplo, multiforme. A partir disso, Kardec identificou a faculdade, mas ele não conseguiu concluir, porque os espíritos não informaram a ele à época, qual a origem da faculdade. Nós vamos ter uma resposta a essa pergunta agora com Chico Xavier, quando ele psicografa o livro Os Mensageiros, e depois ele desdobra o tema no livro Missionários da Luz, ambos de um espírito médico chamado André Luiz, que ficou muito conhecido por uma obra que se tornou best-seller, o livro Nosso Lar, que acabou se tornando um filme. Mas André Luiz enviou através de Chico Xavier uma série de obras. A segunda e a terceira, Os Mensageiros e o livro Missionários da Luz, há um estudo muito aprofundado desse espírito acerca da faculdade mediúnica. E aí ele mostra que uma pessoa comum, antes de encarnar, ou seja, de voltar à vida no corpo físico, recebe um preparo no mundo espiritual. Ele recebe, é a expressão que ele usa, tratamentos no cérebro espiritual ou perispiritual. E que existe um órgão no cérebro humano capaz de traduzir as informações colhidas do mundo espiritual, que é uma glândula muito conhecida da ciência, uma glândula neuroendócrina, a epífise, ou glândula pineal. Estaria na glândula pineal a
sede da faculdade mediúnica, ou seja, o local ou a região cerebral capaz de processar as informações captadas do mundo espiritual. No Espiritismo, a gente tem a informação de que o nosso corpo físico é uma duplicata do nosso corpo perispiritual. Ou seja, tudo que existe no corpo físico existe originariamente num corpo que Allan Kardec identificou, que reveste o espírito, ele chamou de perispírito. Se você causar qualquer modificação no perispírito, ela reflete no corpo físico. Qualquer alteração que você realiza no corpo físico, isso repercute no corpo espiritual, corpo astral, não é? Como alguns dizem. Então, se, pela tese de André Luiz, ocorreu uma alteração numa pessoa normal, no mundo espiritual, no seu cérebro espiritual, para que ela, quando encarnasse na Terra, tivesse a possibilidade de ver espíritos, por exemplo, é natural que houve uma repercussão, é de se deduzir que houve uma repercussão dessa alteração na estrutura cerebral do perispírito, que se repercutiu no corpo físico, para que a pessoa, quando estivesse encarnada, pudesse ver. Isso é uma dedução, pela explicação que ele dá a partir de como surgem os médiuns. Os médiuns surgem no mundo espiritual primeiro. Eles são preparados no mundo espiritual, recebem tratamentos no cérebro, para, quando encarnado, terem essa possibilidade mais ampla do que o comum, do que as pessoas têm. Então, a origem da faculdade estaria nesse... É uma possibilidade humana, mas a dilatação da possibilidade da faculdade, ela ocorre antes do indivíduo encarnar na Terra. Então, a pessoa já reencarna com condições psíquicas de ver espíritos, de ouvir espíritos, de produzir fenômenos. Por isso a gente identifica a faculdade mediúnica já em criança. Tem crianças que já descrevem, que veem espíritos, que conversam com parentes que já faleceram. Por quê? Porque a faculdade, esse espírito da criança foi preparado antes de encarnar, ela antecede ao nascimento do indivíduo. Então o indivíduo já nasce médium ostensivo. Porque médium, genericamente falando, todos somos. Jacobson, o programa Visão Espírita caminha célere. Nós vamos te pedir uma mensagem de 30 segundos para o nosso telespectador, porque esse bate-papo agradável, esse estudo vai continuar na próxima semana, no próximo programa Visão Espírita. Jacobson. Eu desejo a todos os lares muita paz, muita alegria e a sugestão de que, se puderem, estude um pouco mais da mediunidade, acerca da mediunidade. Esse estudo vai trazer uma grande compreensão da vida que se tem na Terra. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Jacobson. Até o próximo programa Visão Espírita e vamos conhecer um pouco mais sobre mediunidade e médiuns. Afinal de contas, eu e você somos médiuns. Pensemos nisto. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.